Algumas estrelas da prova já estão em São Paulo. O queniano Poltergar é a tranquilidade em pessoa, sempre sorridente. Diz que adora correr no Brasil. Venceu a São Silvestre de 95 e a de 96. No ano passado chegou em segundo, atrás do brasileiro Emerson Iserben. E fica tão à vontade em São Paulo que até já sabe o caminho para o Parque do Ibirapuera, onde treina. Eu dirijo, brinca o queniano. Marta Tenório é outra apaixonada pelo Brasil. Vencedora da São Silvestre de 87 e 97, ela lembrou que 98 vem sendo um ano muito bom, principalmente nas provas disputadas no Brasil. Corri a maratón de Brasília, corri a media maratón de Rio, corri em Santos e depois todas as competências las ganhei, não? Poltergar não corre desde setembro. Usou o tempo para ficar um pouco mais com a família no Quênia e treinar muito. Por isso, acha que está bem preparado, até para ganhar de novo. Por que não, diz ele. Olha, e o que não vai faltar na corrida de São Silvestre é tecnologia. Uma pequena máquina vai ajudar os atletas na hora de conferir os resultados da prova. A novidade vem da Europa e tem o tamanho de um palito de fósforo. O chip, um pequeno componente eletrônico, é protegido por essa caixinha de plástico que fica amarrada ao tênis do corredor. Quando o atleta passa por um tapete que serve de antena, os dados são transmitidos a um computador. A grande vantagem é que nós vamos ter certeza absoluta de todos os atletas que participam realmente da prova, ou seja, vão passar na largada, nos quilômetros 5, no 10 e depois na chegada. E a classificação da prova vai ser praticamente em tempo real, instantâneo. Assim que o atleta terminar o funil, ele pode ter a classificação dele. Na São Silvestre deste ano, apenas os principais atletas vão usá-lo, mas os organizadores da prova sonham alto. Com certeza, no ano 2000, nós vamos ter essa tecnologia de chips para todos os atletas que participarão da São Silvestre. E você vai poder acompanhar a corrida de São Silvestre ao vivo aqui na Globo na próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Para gente forte, porque tem um percurso muito difícil. De bem com os fãs está o bicampeão e recordista da prova Poltergar. Acostumado a passar o fim de ano em São Paulo, o queniano até brinca que já pode ir dirigindo para o treino. Qualquer horário pode ligar. Outro favorito que já está em São Paulo é o paranaense Emerson Iserben, campeão da última São Silvestre. Há 10 dias, Emerson assistiu pela primeira vez ao videotape da corrida que ele venceu no ano passado. A intenção não era se ver cruzando a linha de chegada, nem mesmo recebendo homenagens no pódio. Ele queria analisar o percurso. Emerson aconselha atenção especial em 3 pontos da prova. O primeiro é a largada. Se largar mal aqui, ficar muito para trás, depois vai ver o pessoal só no hotel mesmo. O segundo ponto importante é a descida da Rua Consolação. O corredor não deve acreditar que para descer todo santo ajuda e se soltar completamente. Se quiser que o Santos continue ajudando depois, é melhor descer mais devagarzinho, né? É na subida. Alô, moçada! Cheguei. A prova não vai ser uma missão das mais fáceis. Uma das candidatas é a equatoriana Marta Tenório, que já ganhou 2 vezes a São Silvestre. A última vez foi no ano passado. Uma adversária brasileira à altura é Viviane Anderson, bicampeã da Maratona de São Paulo, que sabe o quanto é bom chegar em primeiro. É bom ouvir o nome do Brasil, o pessoal gritando a gente, que é recompensa, né, de todo treinamento, de todo esforço do atleta. Sem pensar em ganhar a prova, outras mulheres encaram o desafio da São Silvestre. O objetivo, nesse caso, são as vitórias pessoais. Mariana Maia corre há 2 meses. Começou só para manter a forma, mas não resistiu à magia da corrida do último dia do ano. É uma união, são pessoas do mundo inteiro, tem uma força incrível, né, de energia e de expectativa mesmo. Márcia Guijarro tem uma história diferente, tem diabetes, corre para combater a doença. Perdeu 40 quilos em 15 meses. Não para de sorrir e depois de amanhã vai vencer outro desafio para todo mundo ver. Se as pessoas soubessem o que você sente após uma corrida, todo mundo estaria correndo e estaria todo mundo com muito mais saúde. Porque hoje eu posso dizer que eu tenho uma boa saúde. A TV nunca mostrou seus passos, mas não é a primeira vez que esta atleta corre na São Silvestre.
Mesmo quando a maratona de ligações termina, a telefonista Maria Paula continua correndo. Ela desafia as pernas para chegar em sua 4ª São Silvestre, ou seus 15 quilômetros de glória. A alegria, terminar o ano com alegria. A São Silvestre é alegria para mim. Maria Paula é apenas uma das 1000 mulheres que este ano participam da corrida. E como ela, a maioria não está atrás de pódio. São atletas por paixão, atletas por coragem, gente que enfrenta a correria da vida e ainda arruma um tempinho para brilhar no último dia do ano. Você está passando na rua, todo mundo aplaudindo, você vê que você é mulher, mas você pode correr, competir com os homens. Às vezes eu chego assim na corrida de 10 quilômetros, eu cheguei, tem um monte de homens chegando atrás de mim, eu não acredito. Poltergar, medalha de prata nos 10.000 metros da Olimpíada de Atlanta e bicampeão da São Silvestre em 95 e 96. John Guaco, vencedor da meia maratona internacional do Rio de Janeiro este ano, é outro favorito, representante deste país africano que já conquistou 47 medalhas em 7 Olimpíadas. Qual o segredo deste sucesso? Federico Rosa, médico responsável pelos atletas do Quênia, diz que o que faz a diferença é a altitude. Lá, as cidades, em geral, estão localizadas a mais de 2.500 metros acima do nível do mar. A altitude aumenta o número de glóbulos vermelhos no sangue, fator que determina uma melhor oxigenação do corpo. Além disso, os atletas têm uma taxa muito baixa de gordura. Com isso, acabam gastando menos energia. Poltergar ressalta a importância do treinamento muito exigente no Quênia e diz que seu país revela tantos talentos no atletismo como o Brasil no futebol. Os quenianos também se diferenciam por correr em equipe. É uma tática que eles usam para favorecer quem está melhor preparado e que os brasileiros conhecem bem. Geralmente põe 3 na frente lá e o que vai ganhar fica atrás esperando. E como aqui no Brasil não acontece isso. Tem que ser cada um para si, 2 para todos. Aí complica, né? O dia para eles começa com festa. Em tempo de São Silvestre é assim. Os amigos do trabalho levantam mais cedo para treinar. Grupos de atletas se juntam só pelo prazer de correr. Nossa, eu sou amiga de todo mundo nesse parque todo. Nossa, eu devo ter uns 200 amigos aqui. O desafio de completar a corrida une os maiores adversários. São dias e dias levantando cedo e correndo muitos quilômetros lado a lado. Dessa convivência matinal nascem amizades e às vezes até paixões. Paulo e Nivalda se conheceram durante um treino. Ela alongando, aí teve aquele olhar. Eu lembro desse olhar também. A gente estava alongando, vai olhando, vem do outro, dá um sorrisinho, vamos treinar juntos. Resultado, os dois se casaram e esta é a 7ª São Silvestre em que vão estar juntos. Homens e mulheres correm em horários diferentes. Porém, quem está apaixonado nunca se separa. Um último pique, um último exercício. Não importa se o atleta corre para ganhar ou para se divertir. Todos os convidados estão prontos para a festa com seus adereços. Isso aqui significa a alegria da São Silvestre, que é a confraternização do fim de ano de todos os atletas. Então a gente, não vindo na São Silvestre, dá a impressão, no geral, que a gente não se confraternizou com os outros companheiros que vêm de toda parte do mundo. Confraternização e tradição. Após 73 anos, não dá para imaginar o Réveillon em São Paulo sem a São Silvestre. Na época em que era noturna, a prova revelou nomes como o do brasileiro José João da Silva e o da portuguesa Rosa Mota. Há 9 anos, a São Silvestre é diurna. Brilharam o equatoriano tetracampeão Rolando Vera e mais brasileiros, como Ronaldo da Costa e Carmen de Oliveira. A corrida, que já foi disputada em 5.500 metros, agora tem 15 quilômetros. E não foi só o percurso que cresceu. A primeira edição da São Silvestre, em 1925, foi exatamente assim. Apenas 48 atletas, todos brasileiros. Hoje, na 74ª edição, a corrida bate o recorde no número de participantes. 13 mil pessoas de vários países correndo pelas ruas de São Paulo. O queniano Poltergar, 2 vezes vencedor, quer o tri. E o brasileiro Emerson Iserben, atual campeão, tenta o bi.
Ronaldo da Costa é dúvida. Dores no pé esquerdo podem tirá-lo da prova. Eu tinha esse problema já, aí deu uma fisgadinha, tô com medo de forçar, né? Mesmo se faltar o sorriso de Ronaldinho, outros 13 mil sorrisos vão garantir a alegria desta tarde em São Paulo. Alegria para ganhar a vida correndo. E é assim que eles querem passar os últimos momentos de 98 ao lado dos brasileiros. Feliz ano novo. Ano novo? Ano novo. Atleta é assim mesmo, relaxa, correndo. O trote e o pique do último treino soltam a musculatura. Ah, sem sombra de dúvida, o alongamento é importante. E a experiência, mais ainda. É só se alimentar bem e descanso. E fazer um treino assim, aquecimento, nada de corrida forçada. Nada de forçar mesmo. Até a hora da corrida, água fresca. Mais água fresca, para evitar a desidratação. E descanso, muito descanso, para que mesmo depois de acordado, o sonho continue. Quero fazer essa prova em 40 minutos, no máximo 40 minutos. Vai fazer em 40 minutos? Vai bater o recorde da prova? É. Desafio é vir de tão longe. Tem gente que vem um pouco mais de perto para correr e aparecer. Isso aqui significa a alegria da São Silvestre, que é a confraternização do fim de ano de todos os atletas. É uma festa, né? Aquele pessoal todo incentivando, aplaudindo. A gente corre tão tranquilo, tão bem, né? Quando a gente tá dando aquela torcida, aquela força. E a gente tem que fazer bonito pro pessoal, né? Ficar vibrando cada vez mais. Vibração que começa daqui a pouco. Mas não custa dar uma ensaiadinha antes.